Bom dia, graça e paz a todos. Você que trouxe Bíblia, por favor, livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 5. Eu tenho certeza que na tua Bíblia ela vai estar um pouquinho diferente. Mas vamos ler. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Bem, a referência que veio aqui é a mesma referência da minha, que é a versão King James, mas provavelmente na tua Bíblia está escrito: no princípio era o Verbo. E o Verbo realmente, se a gente for buscar no dicionário, o Verbo é uma palavra. Só que a palavra, ela é uma ação. O verbo é uma ação. Concorda? Quem lembra disso nas aulas de português? Eu acho que eu ainda me lembro disso. Sumiu algumas coisas, mas eu acho que isso conseguiu ficar. O verbo é uma palavra, e a palavra, ela é uma ação. E diz a palavra aqui que no início, se não fosse por ele, nada do que existe teria sido feito. No início, ele, Jesus, era o Verbo. E o Verbo se fez carne. E a palavra aqui está dizendo que ele habitou entre nós. E Jesus, ele nos ensinou o significado do cristianismo. Que ser cristão, nós precisamos ser um verbo. Sendo cristão, nós precisamos termos palavra. E sem ação, isso não funciona. Não dá para separar palavra e ação no meio do cristianismo. Não dá para separar. Nós temos que termos palavra, mas também temos que termos ações. Porque somente palavra, o cristianismo fica muito vago. Ele precisa da ação, ele precisa do testemunho, ele precisa de atitudes. Porque o cristianismo faz parte, e o amor faz parte do cristianismo, e o amor é uma atitude. Porque Jesus disse: existe amor maior do que este? Do que eu dar a vida por vós? Dar, ação, atitude. Jesus veio à terra para ser uma ação, para ser uma atitude. E ele nos ensinou, durante esse período, que se apenas tivermos palavra, sem ação, o cristianismo em nós não tem sentido. O cristianismo em nós não tem vida. O cristianismo em nós não prospera. Às vezes nós nos apegamos e queremos dar um ponto de ideia que apenas o mundo lá fora precisa de Cristo. Precisa dessa ação. Lá fora precisa. Mas aqui dentro também precisa. Porque Jesus também disse que primeiro os domésticos da fé. Não era isso que ele dizia? E às vezes nós nos preocupamos tanto com os de fora, que os de dentro se decepcionam, entristecem, desanimam e se afastam.
E quando um desses se afasta, como é para conquistar o coração dele de novo? É mais difícil do que aquele que não conhecia. Então, se nós ficarmos neutros nessa situação, a gente vai perdendo forças. Vamos perdendo ânimo. E às vezes nós começamos a colocar em xeque até mesmo o nosso chamado e o nosso ministério. Porque nós somos mais atacados dentro do que fora. Nós somos mais ofendidos dentro do que fora. Nós esperamos mais um abraço e um acolhimento dos de dentro do que os de fora, mas nós estamos recebendo mais acolhimento dos de fora do que os de dentro. Porque nós criamos essa ideia de que nós, para os daqui de dentro, não precisamos mais de ação. Só que a palavra diz aqui, nesse João capítulo 1, que ele, Jesus, veio para os seus, e os seus não o receberam. E isso está se repetindo dentro da casa do Senhor. Se nós não atendarmos para as palavras do Senhor Jesus, para o que Ele nos ensina, parece que dentro de nós, cristãos, fica um vazio, uma falta de amor, uma falta de ação, um descaso, que é o oposto do amor. Não é o ódio, é um descaso. Por que às vezes nós passamos por dificuldades ou necessidades se o Senhor nos deu autoridade? Não está escrito que o Senhor nos deu autoridade? Só que o Senhor também falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós também tivéssemos bom ânimo. Porque se Ele venceu o mundo, nós estamos nele, também nós vamos vencer. E eu comecei a atentar que eu estava deixando algumas coisas em haver. E uma delas era me preocupar verdadeiramente com os de casa. E Deus me deu algumas pessoas para que eu pudesse entrar em contato. Eu entrei em contato com algumas pessoas durante esse período. Só que eu não gosto de invadir a vida de ninguém. É uma coisa particular minha, eu não gosto de invadir a vida de ninguém. E também sou uma pessoa que eu não insisto em vir para a igreja. Por quê? Porque um dia, quando eu não era cristão, eu não gostava que me pressionasse para vir para a casa do Senhor. Então eu também não gosto de fazer isso. Eu acho que para vir para a casa do Senhor tem que ser um prazer, não uma obrigação. Tem que ser prazeroso. Tem que dar ânimo. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos. É uma alegria, é um desejo. É uma vontade que não dá. Não tem como explicar. E eu vi essa alegria uma vez de ir à casa do Senhor. Uma vez que eu participei de um congresso, e no meio desse congresso, no início desse congresso, chega uma comunidade angolana. E eles entram no local pulando, dançando, salmodiando, festejando, chegando para o momento do culto. E ali eu entendi a alegria de ir à casa do Senhor. Às vezes a gente pode até criticar, achar exagerado, mas isso é a cultura deles.
E às vezes a gente vem para a casa do Senhor, às vezes até discutindo, brigando, fora do foco, e quando chega aqui na porta ou no quarteirão, muda e a gente entra. Mas se nós não tivermos essa ação do cristianismo, e só tivermos apenas uma palavra, não surte efeito. Porque o mundo nos vê. E as pessoas aqui dentro também nos vê. O interessante é que as maiores críticas são de dentro. Mas como nós estamos nos comportando e tendo as nossas ações como cristãos? Como que nós estamos sendo útil para Deus? Quando Ele nos dá o ministério e o chamado, o que nós estamos fazendo? Porque o ministério e o chamado também é uma ação. E nós pomos em xeque. Não é uma prioridade, não se torna uma prioridade. Mas para Jesus, quando Ele veio à Terra, para Ele era uma prioridade isso. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. Não é a minha vontade. A prioridade dele era obedecer, era servir, era ser o Cristo. E às vezes a gente se perde tanto que achamos que Cristo é o sobrenome de Jesus. Mas Cristo não é sobrenome, é quem Ele é. É Jesus, o Cristo. E não apenas Jesus Cristo. E se a gente pensar Jesus Cristo, Cristo se torna um sobrenome. O interessante é que na linguagem espanhola, Gonçalves está aqui, vai falar que é um apelido. O sobrenome significa apelido. Então, se torna um apelido para ele, o Cristo. Vários Jesus existiu nessa época. Existiam vários. Era um nome comum. Mas é quem ele era que fazia diferença no nome dele. Eram as ações dele, eram as atitudes dele que fazia diferença. E essa diferença existe até hoje. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se nós fizermos uma oração no nome de Jesus, será ouvida. Então as ações dele fez com que o nome dele tivesse poder. E tem poder. E vai continuar tendo poder. E nós hoje somos chamados de cristãos. Um diminutivo. Somos pequenos cristos. E se somos pequenos cristos, nós temos que termos ações, atitudes. Não apenas conhecer a palavra, mas viver ela. Praticar. E se nós nos perdermos nisso, deixamos de sermos cristãos e passamos apenas a sermos crentes. E crente é aquele que crê em alguma coisa. Se torna muito neutro. Se torna muito comum. E do que adianta termos talento? Do que adianta termos dom? Do que adianta termos o chamado sem a ação? Sem a atitude? Sem a essência do cristianismo? Sem a referência que se chama Jesus? Às vezes a gente vem para a casa do Senhor para pedir
pedir para que a semana seja boa, para que o mês seja bom, para que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, o Senhor nos livre, o Senhor nos cure, nos transforme, nos conforte. E isso é bom. Mas o melhor é cultuar a Ele, é adorá-lo naquilo que Ele nos deu para adorá-lo, e às vezes nós não praticamos isso. Nós ficamos pelo caminho preocupados com o dia de amanhã, ou o que vamos fazer daqui a pouco. Mas a prioridade ele sempre tem que ser Cristo. Porque sem Ele nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui. Sem Ele, eu não teria nem fôlego de vida nesse momento. Hoje eu estou com 46 anos. Eu acho que com 18 anos eu tinha ficado pelo caminho. Porque o que eu passei quando eu tinha 18 anos foi muito forte e muito pesado. E se eu não subir aqui com um dom que o Senhor me deu, e eu não estou sendo soberbo, porque se eu tenho um dom, eu tenho que pô-lo em prática. Eu estou desmerecendo aquilo que Ele fez por mim quando eu tive 18 anos. Eu o negligenciei até os meus 26, quando eu me converti. E eu passei por tantas situações, que eu não desejo para nenhum de vocês. E nem para os que estão no mundo. Então, se eu não subir aqui e não ministrar a palavra, se eu não aproveitar a oportunidade que me é dada, eu estou negligenciando essa ação que o Senhor fez comigo. Interessante que hoje, estou fazendo 6 anos de casado. Hoje. Teria motivo para ficar em casa, não teria? Para fazer alguma coisa? Comemorar? Fazer algo? Poderia. Mas minha prioridade é o Senhor. Porque sem Ele, eu não comemoraria esse dia. Então, para Ele é prioridade. A Ele é toda a honra e glória. A Ele é todo louvor e toda adoração. Porque eu primeiro tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque aí as demais coisas são acrescentadas. E o que eu preciso não é apenas de um dia de comemoração, mas a vida inteira de comemoração. E isso Ele pode me dar, se eu buscar o reino de Deus e a justiça. Às vezes eu quero buscar aquilo que eu entendo que é melhor para mim. É o que eu entendo. Mas o meu Deus sabe o que é melhor para mim. Mesmo que eu não consiga entender e nem enxergar. Mesmo que eu continue vendo adversidades no meio do caminho. Ele sabe por onde me guiar. Porque a ação dele me leva a andar em pastos verdejantes. A ação dele refrigera a minha alma. A ação dele me tira de um lago de lodo, de um lamaçal tremendo e firma os meus pés sobre uma rocha. A ação dele põe um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao Senhor. A ação dele faz isso. Mas eu preciso compreender e também ter a ação de permitir ele fazer isso por mim. Porque eu posso ter uma ação de não permitir. Eu posso ter. Porque eu vou entender que outras coisas para mim é melhor, porque eu consigo enxergar desta forma. Porque eu estou machucado, eu estou dolorido, eu estou ferido. Então eu entendo como fazer para tentar me curar sobre isso. E esse pensar me afasta das minhas ações para com Deus.
Mas quando eu entendo que Ele tem o melhor, eu tenho uma ação de permitir que Ele faça por mim e me direcione como eu tenho que fazer. Se não fosse por Ele, nada disso teria sido feito. Se não fosse por Ele, nós que somos gentios, não nos seríamos enxertados na sua videira. Nós estaríamos perdidos. Porque Ele veio para os dele, e os dele não o receberam. E esse privilégio chegou até nós. Mas se nós formos iguais a eles, nós também seremos distanciados. Porque eles não permitiram que Jesus entrasse na vida deles. E se nós repetirmos isso, é como se nós nos tornássemos um prosélito. E a palavra de Deus diz que prosélito, para Deus, é 2 vezes filho do inferno. Pesado isso, né? Mas é a realidade. Nós precisamos compreender, porque a graça nos alcançou. E às vezes nós não conseguimos entender e nem compreender a graça. É a graça que nos salva. Mas a graça, ela não foi de graça. Ela custou um alto preço, e preço de sangue. Mas esse sangue nos limpou e nos purificou. Nos transformou. E já nos salvou. Só que a decisão de ser salvo ou não é nossa. E como isso acontece? Nas ações. São as nossas ações. Nós devemos parar de olhar as dificuldades que estão ao nosso redor, ou ao nosso derredor, para termos um foco, para termos uma compreensão, de vivermos um cristianismo. E um cristianismo não quer dizer uma denominação, é ser cristão. É bom congregar, excelente e poderoso congregar. Por quê? Porque se nós entendermos o cristianismo, um fortalece o outro. Não é assim que tem que ser? É igual a história do braseiro. Se estamos no meio do braseiro, está ótimo. Mas se pegar ali uma daquelas brasas e jogar ela de canto, o que vai acontecer? Ela vai se apagar, vai se tornar um carvão e vai ser fácil de destruí-la. Não é fácil? Pisa num carvão, o que sobra? Se desfaz com facilidade. Mas pega aquele carvão e joga de novo no braseiro. O que vai acontecer? Vai se acender de novo. Mas isso só ocorre se nós tivermos ações um para com os outros e não acusações. Porque acusações apaga um braseiro. Ou não apaga? É como se diz, é um balde de água fria. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos sermos mornos, mas quentes ou frio. A minha preferência é ser quente, não sei a sua. Mas nós precisamos compreender e entender esse agir do Senhor. Todo o início. O interessante é que
Esse livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, se a gente pega a Bíblia de ordem cronológica, é o início. É o início. O interessante também é que o livro de João, o Evangelho de João, dos Evangelhos, foi o último a ser escrito. E João não escreveu o Evangelho primeiro. O primeiro livro que João escreveu foi Apocalipse. Aí quando ele termina Apocalipse, o Espírito está tão cheio nele, que ele embala, escreve o Evangelho e escreve as cartas. E isso, mais ou menos, no ano 89 depois de Cristo. 89, 90, por aí. Bem depois. Muito depois. Alguns dos apóstolos já tinham morrido, já tinham sido assassinados. Já tinham. Mas ele não incluiu nenhuma dessas mortes. Por quê? Porque para ele todos estão vivos. Porque a ação deles trouxe mais vida. Alcançou mais vida. Até mesmo Tomé se tornou um dos melhores evangelistas. E a fala dele principal era: eu não somente vi ele ressurreto, mas também toquei nele. Eu senti ele. Porque Tomé tinha um costume de só acreditava quando ele via. Alguém aqui já viu Jesus, literalmente? Fisicamente, alguém já viu Jesus? Se você não viu, literalmente, você é mais bem-aventurado. Porque Jesus disse isso. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Você crê em Jesus? Então você é um bem-aventurado, ou quer dizer, mais bem-aventurado. Mas do que adianta também ter isso se não tiver ação? Nós temos tudo. Nós temos autoridade, nós temos poder, nós somos mais que vencedores, a Bíblia fala isso. Somos bem mais bem-aventurados, mas não temos as ações. Então o que adianta? O cristianismo ele fica pendente. Nós precisamos disso. Eu tenho certeza que no meio, aqui onde nós estamos, cada um aqui tem no mínimo uma manifestação do Espírito Santo. No mínimo. No mínimo um aqui tem o dom de cura, o dom de maravilha, o dom da profecia, de interpretação. Temos. Mas nos apegamos apenas ao dom de línguas. E achamos que é suficiente. Mas como o Senhor vai enviar ou trazer alguém se essas manifestações não acontecerem aqui? Se nós não tivermos amor, não existe nada. Se torna inútil. Podemos fazermos qualquer situação. Sem amor, que é uma atitude, não tem igreja, não tem congregação. As nossas ações têm que ser
primeiramente para os de casa. Nos preocuparmos um para com os outros. Amarmos uns aos outros. Porque este é o mandamento da graça. O mandamento da graça é que nós venhamos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. E o amor de Cristo foi um amor de sacrifício, um amor de entrega, um amor de cuidado, um amor que dispensava os defeitos e enxergava a qualidade. Mas parece que o tempo de hoje nós dispensamos as qualidades e olhamos os defeitos. E se não combina comigo, eu quero distância. E uso até um versículo para isso. Não dá para andar dois juntos se não houver concordância. Mas também está escrito: suportai-vos uns aos outros em amor. E aí? O que nós escolhemos? É uma atitude. É uma ação. O que te identifica como cristão? O versículo que, se não dá para andar dois juntos, ou suportar? O que te identifica como cristão? Ah, mas me dá dor de cabeça, me dá trabalho cuidar daquela pessoa. Então não é o teu chamado. Deixa isso com quem tem esse chamado. Temos que ter maturidade, gente. A maturidade é para isso. Por isso que eu estou falando que cada um de nós aqui temos um dom, temos um ministério, temos no mínimo um chamado. E às vezes nós entramos no ministério do outro. E nós só precisamos delegar. Isso aqui não é comigo. Mas eu sei um que sabe fazer isso muito bem. Eu sei um. Não foi assim que aconteceu com Davi? Quando Saul, o espírito maligno entrava nele, e ele se tornava agressivo, ele se tornava de uma forma difícil de lidar. E perguntaram assim: você conhece alguém que saiba lidar com isso, que saiba agir com isso, que consiga tocar para ele, para que tudo melhore? E veio um e falou assim: eu conheço um que é cheio do Espírito. E quando foram ver, era quem? Davi, pequenininho, novinho. Trouxeram ele. E ele o usou com excelência. Saul gostou tanto dele que o colocou no palácio. Tirou os impostos todos do pai. Olha o que vai acrescentando quando a gente se encaixa no nosso chamado, no nosso zelo. Agora Davi poderia falar assim: eu não vou. Não poderia? Não, fui ungido rei, ele que se lasque. Não é assim? Ele já não tinha sido ungido? Não, ele foi servir. E às vezes a gente fica tão focado em uma situação que a gente esquece de ajudar a quem precisa de ajuda. A gente se torna tão limitado, porque estamos olhando tanto para a gente, que esquecemos de amar-vos uns aos outros. E é tão simples. O que é difícil é a gente abrir mão de quem somos, do que queremos, das nossas vontades, desejos,
prazeres. Mas Jesus também disse: aquele que quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. E no livro de Lucas eu gosto mais porque tem um acréscimo: tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mas ele falou: quem quiser vir, você não é obrigado, mas aquele que vem tem que fazer isso. E se nós estamos aqui, é porque nós quisemos. E se nós quisermos, nós temos que sermos cristãos por completo. Porque não existe cristão meia boca, pelo menos no meu entendimento. Não tem como brincar de cristão. Tem como brincar de cristão, pastora? Sabe por que não dá para brincar de cristão? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele é sério nisso. E é organizado. E nós só vamos vencê-lo se formos cristãos. Se formos apenas crente, a gente não vence. Mas sendo cristão, nós vencemos. Porque essa autoridade foi dada ao cristão. Nós temos autoridade. O inimigo, ele tem força. Nós temos autoridade. Então cabe a nós decidirmos se somos cristãos ou crentes. Por mais que a gente fale ou a gente escute mais a palavra crente do que cristão, nós temos que compreender essa diferença. E tomarmos posse daquilo que já foi nos dado. Qual é o teu talento? Qual é o teu chamado? Qual o propósito que o Senhor te salvou? Quem aqui veio de lar cristão? São poucos. Esse chamado já vem no ventre. Todos nós temos um chamado do ventre, mas nós tivemos uma desobediência pelo caminho. Eu me incluo nisso. E eu ainda mais. Como eu disse, o Senhor me livrou quando eu tinha 18. Eu fiz uma barganha com Ele. Vou dizer dessa forma. Porque eu passei por uma situação, e nessa situação eu falei: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu te sirvo. É uma barganha ou não é? É uma barganha, gente. Mas era a única coisa que eu sabia falar. Não era cristão, nem crente. Mas é porque eu senti a presença dele. Ele me encontrou primeiro. E eu fiz esta oração num sábado. E no domingo ele me respondeu. A maioria aqui já conhece a minha história. E para quem não conhece, eu fui preso injustamente. Mais justo porque não devia de andar com quem eu estava andando. Mas injustamente eu fui preso. Numa sexta-feira. No sábado, eu senti a presença de Deus dentro da cela. Num momento de oração que o grupo estava fazendo lá. E eu fiz essa barganha. Quando eu senti essa presença, que eu falei: Senhor, se é o Senhor que eu estou sentindo, me tira daqui, eu vou te servir. E no domingo, pela manhã, às 10 da manhã, um fórum abre e um juiz me atende no domingo. É normal isso? Hoje em dia eu não sei. Mas em 94, que eu me lembre, as pessoas dessa área, na quinta-feira já, caminho, e voltava na terça. Tanto que, quando eu entrei no fórum, o juiz, a primeira coisa que me disse é: bom dia.
eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Foi isso que ele me disse. Bom dia, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas, e me trouxe um monte de lista. E disse no final, eu estou te soltando. Você vai ficar sob condicional. Não pode passar das 22 horas. Aí teve todo aquele trâmite. E eu passei a consequência disso. Mas no fim, na hora de ir embora, ele disse assim, ó, mas tem uma coisa, eu estou te soltando. Mas não me decepcione. É como se Deus estivesse falando comigo, eu fiz a minha parte. Mas não me decepcione. E eu saí. Domingo. Fui servir ao Senhor? Não. Aos 26 anos de idade, Deus fala particularmente comigo, chega, está na hora de vir. Mas nesse período, dos meus 18 aos meus 26, muita coisa aconteceu. E a pior delas foram as mortes das minhas filhas gêmeas. Uma com 2 dias de nascida e outra com 3 anos, e a outra com 3 anos de idade. E carregar o caixão de uma recém-nascida, gente, não é fácil. E eu não pude velar a minha filha de 3 anos. Porque não morava comigo mais. Porque um relacionamento já tinha se perdido. Perdi meu filho. Meu filho, que eu falo que eu perdi, é que ele foi embora também. E eu só fui reencontrá-lo quando ele tinha 16 anos de idade. E até hoje eu tenho um outro filho, que eu não tenho contato nenhum, eu nem sei onde ele se encontra. Eu sou bloqueado em tudo que é dele. Tudo consequência da minha falta de ação. A minha ação oposta. Até hoje eu tenho consequências disso. Mas eu tenho que ter maturidade suficiente, que quem decidiu isso fui eu. Não foi Deus. Não foi Deus que fez isso comigo. Mas eu fiz isso comigo mesmo. Mas em todo tempo, o Senhor me consola. E Ele me conforta. Para mim, é um prazer servir. É um prazer servi-lo, e isso já se faz 20 anos. Sou pastor há 4, e era uma promessa de Deus quando eu tinha 12 anos de idade, porque com 12 anos de idade minha tia me pergunta, o que você vai ser quando crescer? E eu, sem ir para a igreja, saiu uma voz dizendo assim, eu vou ser pastor. E minha tia estava areando uma panela, e minha tia areava a panela bem, hein? Parecia um espelho. Desse tamanho, quase que ela jogou na minha cabeça quando eu falei isso. E ela, e você vai viver do quê? Eu falei, não sei, mas eu vou ser. E isso só se cumpriu há 4 anos atrás. Mas eu não desisti. Não desista do seu chamado. Não desista do seu propósito. Porque o Senhor quer fazer sinais e maravilhas. Mas Ele quer fazer de você um instrumento dEle. Ele poderia usar os anjos. Mas Ele prefere você. Ele prefere a mim. E Ele prefere a nós. Mas sejamos cristãos. E tenhamos ações. Porque palavra sem ação não dá certo. As duas têm que funcionar. As duas têm que andar juntas. Para que o cristianismo se manifeste e a gente viva um para com o outro. Amém? Feche seus olhos. Você sabe o que você está passando. Você sabe o que você está precisando. Você sabe o que você precisa fazer, olhar ou enxergar melhor. E você sabe o que você precisa abrir mão. Então fala com Deus. É Ele quem vai fazer por você.
Mas para isso você tem que permitir.